Boa tarde, galera. Começamos mais um Sucesso Cast com essas maravilhosas da Table for You, a Bettina e a Viviane. Obrigada pela presença de vocês. Nossa, que alegria ter vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos, um prazer muito grande poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da nossa história. Ai, a gente que agradece. Vivi, obrigada. Fiquei sabendo que você é um pouco tímida. Isso é para soltar a timidez? Isso é pra soltar a timidez. Foi combinado. Obrigada, Aline, foi muito bom, desde quando conhecemos lá atrás, e você veio com essa proposta e a gente ficou muito empolgada e feliz. Ah, eu que agradeço Com pela presença de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muito sucesso junto. Muito podcasts, muitas tábuas de frios. Gente, a tábua de frios delas é maravilhosas. Eu indico, assim, de olhos fechados, e elas vão contar pra gente, porque, assim, não é um buffet, não é um buffet infantil, não é nada do que a gente tá acostumado geralmente a ver no mercado. Então conta pra gente um pouquinho, Betina, como que funciona, como acabou acontecendo isso de vocês 2 empreender juntas, que eu fiquei sabendo nos bastidores que vocês são amigas há muito tempo. Isso. E qual foi o start? Qual foi o momento, assim, que vocês falaram: "Vamos fazer, vamos pegar pra fazer", e explodiu? Então, o meu vínculo com a Vivi já é de muitos anos, acho que aqui não posso falar quantos anos, não vou entregar a minha idade, né. Mas enfim, nós estudamos juntas no colegial, então temos aí uma amizade de vários anos. Que legal. E aí, ao longo do caminho, a vida seguiu, e aí, acho que há uns 5, 6 anos atrás, eu mudei para Campinas, e a Vivi já morava em São Paulo, no mundo corporativo, enfim. E aí a gente voltou a se aproximar, né, nos encontramos, e a gente manteve o contato. Aí, passado um tempo, né, eu e a Vivi trabalhamos a vida toda no mundo corporativo, né, eu em banco, né, no sistema financeiro, e a Vivi na área comercial da Duratex. Totalmente diferente. Totalmente diferente, apesar de ser do mesmo grupo, né, amiga? Exato. É. E aí, enfim, e aí chegou um momento da vida que nós 2 estávamos passando por um burnout severíssimo. E aí a gente começou a se apoiar nesse momento, né, dado que as 2 estavam passando por aquela situação e somos, né, sempre fomos muito amigas mesmo. E aí, enfim, aí as coisas começaram a acontecer, tanto a Vivi saiu primeiro da empresa do que eu, na sequência, acho que uns 2 anos e pouco depois, eu também optei por sair, e foi quando a gente começou a conversar para consolidar um negócio, né. Nesse momento a Vivi já estava trabalhando com produtos de Minas, né, porque nós 2 somos mineiras, e aí a Vivi já estava trabalhando, né, com produtos de Minas, na cidade dela, em Louveira. E aí eu comecei a ajudar a Vivi a estruturar melhor o negócio, né, dado que a parte financeira sempre foi algo, né, comercial, assim, do gestão do negócio sempre foi algo que eu trabalhei bastante. E aí, enfim, a Vivi montou um empório nessa época, né, um e-commerce, e aí passado um tempo, ela já ficou ali um ano, quase um ano no empório, apareceu uma oportunidade de comprar de a gente conhecer mais da Table for You, que é essa empresa que nós estamos, né, que nós assumimos a gestão. A Table ela já existia, então é uma empresa de grazing food que fica na cidade de Vinhedo. Vinhedo, e aí a gente teve essa oportunidade, né, e aí fomos para conhecer mais o negócio, ficamos ali, né, num processo, né, de análise, enfim. E aí, nesse momento, eu já não estava mais, né, na empresa, né, eu já havia optado por sair da empresa, a Vivi também já estava ali Já né, estava com o no empório, enfim. empório. E aí foi quando nós optamos por assumir a empresa e desde março de 23 que nós estamos na Table. Que legal. Então foi assim que começou a nossa história de empreendedorismo, a partir de uma bela amizade, né, Sim. e hoje estamos aqui, né, já com Eu 2 acho anos aí, né, amiga. exato, graças a Deus. Exato. Eu acho que a parte legal, Aline, é que por ter amizade, tem uma relação muito grande de confiança. Sim, faz total diferença. É. Exato. Então, nas tomadas de decisões e nesse período que a Betina está comentando, que a gente ficou analisando a empresa, com o Empório, nós tínhamos o conhecimento de montar uma empresa,
como ela comentou, ambas viemos do mundo corporativo, então, a gente tinha a teoria, mas a prática, a carteira de clientes, a recorrência de compras, a gente não tinha no Empório. E a Empório era parecida com a Tables ou não? O Empório, como somos mineiras, os amigos que iam sempre na minha casa e tudo, ai, que delícia, então casa de Sim, mineiro sempre tem uma delícia. festa, sempre tem, onde a gente reúne os amigos, e aí numa brincadeira que uma amiga fez, porque tudo que tinha lá: "Ai, que delícia, esse doce, ai, é de Minas, ai, esse", então, uma amiga falou: Vivi, você é totalmente comercial, adora conversar com pessoas fora das câmeras. E por que você não começa a vender coisas de Minas?". Sim, E aí eu falei: gostei, e vou começar a vender coisas de Minas". Nesse período eu reencontrei a Betina e a gente começou a se falar, e aí nós decidimos montar um e-commerce. Então o meu pai mora em fazenda e produz café. Então eu gosto de contar, sobre o café, a história, o café ser puro, não sim. ser uma mistura, hoje o que a norma brasileira aprova ou não aprova, então, a gente começou com essa brincadeira e aí tentamos, então, o queijo canastra, que é um patrimônio de Minas, o doce de leite, que é famosíssimo, então a Uma gente delícia. começou por essa linha, mas não tínhamos a recorrência de compra, porque não tinha uma carteira de clientes. E aí na Table, quando apareceu a oportunidade, eu acho que a maior oportunidade foi: temos uma empresa formatada, já existente, com uma carteira de clientes, com uma recorrência de compra, porém a gente tinha alguns ajustes, que aí era onde tinha todo o nosso conhecimento, a Betina mais do financeiro e eu com o comercial, que a gente poderia Arrasou, né. melhorar muito. Mas, o começo que eu disse, a relação de confiança e a gente aproveitar o que cada uma tem de bom para extrair, né, então isso eu acho que é fundamental para a empresa hoje. Nossa, que bacana. É, e o modelo do negócio acaba sendo muito parecido, porque o e-commerce, né, é uma venda digital. Sim, E a Table, que pese ela estar fisicamente em Vinhedo, a venda da é muito Table, digital, ela né. é digital. Ou ela é hoje, né, por site, porque nós implantamos um site, quando a gente comprou a empresa, uma das oportunidades que nós vimos foi justamente digitalizar a empresa, porque até então o único canal exclusivo de venda era o WhatsApp. Então, nós implementamos todo o processo de digitalização. Então, toda a parte, eh, de conhecimento que nós adquirimos para formatar o empório, que era um e-commerce do zero, isso tudo foi aplicado na Table, nesse processo de digitalização, né, dado que a gente não na Table não existia um sistema próprio, enfim, era tudo muito manual. Então, essa oportunidade, né, de implantar todos os sistemas e fazer com que a engrenagem rode de uma forma mais digital, isso tudo nós trouxemos também do conhecimento do Empório. Então, os modelos são muito Nossa, parecidos. muito legal, muito legal. E teve aquele medinho? Sair do trabalho, segunda a sexta ali certinho, tem horário pra tudo, e empreender não tem horário, né, empreender é uma Exato. loucura, é uma roda gigante, eu brinco. E como foi pra vocês? Teve esse frio na barriga? Ainda mais mulheres, né, acaba a gente sendo um pouco mais julgada e tudo mais, como foi pra vocês? É, eh, eu falo assim que empreender é um ato de coragem, Muito, né, eu acho que hoje qualquer pessoa que quer empreender no país, né, ela tem que ter conhecimento. Se ela não tem, ela tem que saber fazer boas perguntas, né, para conhecer boas pessoas para que possa apoiar nessa jornada, e isso nós fizemos muito, né, amiga, no Muito. nosso caminho, porque a gente não sabia tudo, por mais que a gente tinha todo a parte estruturante do modelo de sim. executivo, né, tinha muitas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, no digital, a gente não tinha conhecimento do digital, mas a gente sabia fazer boas perguntas e conseguia conectar com pessoas. Então, assim, dá um medo, porque tem muita coisa nova, né, E a você todo sai momento, né. exatamente, você sai de um modelo aonde você, né, trabalhou a vida toda, É. tanto eu quanto ela, em modelos de negócio diferente, mas a gente estava numa zona de conforto, né, de estar fazendo aquilo há muito tempo, e a gente era melhor no que fazia. Uhum. E aí você vai para um modelo totalmente diferente, e aí eu acho que a mulher tem muito
dos sabotadores, né, então a gente nunca acha que a gente é boa o suficiente para tocar um negócio. E aí eu acho que nesses últimos 2 anos, né, acho que tudo que nós, construímos e hoje a gente olha para trás e a gente vê o que a gente já está colhendo, nos trouxeram muitas respostas do quanto realmente a gente é boa no que a gente faz. E eu acho que no começo a gente tinha muito aquilo, falei: "Ai", a gente falava, né, Insegurança, né. eu falei: "Olha, será que vai dar certo?" Porque uma das coisas que quando a gente fez a análise da empresa, tudo que nós identificamos como oportunidade do negócio, era o que a gente tinha, né, de conhecimento, de habilidade. Uhum. Então para nós, era fácil a gente implementar, porque a gente sabia que o negócio ia rodar. Porém, a gente estava entrando num modelo de negócio que a gente não tinha domínio. É, O total. grazing food, né, é um conceito, né, e isso a gente tinha que aprender, mas era uma parte técnica, a tecnicidade a gente vai e aprende. Sim, Agora o principal, que é a visão do negócio, algo que para nós 2 é uma condição de sine qua non, né, que é a experiência do cliente, né, isso a gente traz muito forte do corporativo. Então, se a gente sabe fazer a gestão do negócio, a gente sabe como que a engrenagem precisa rodar, né, processos que precisam ser aplicados. Gerir pessoas foi o que nós fizemos a vida toda. Então, unir toda a parte técnica, né, mais, a parte humana, e aí é a coragem que a gente precisa ter para arriscar, de saber que fala: "Olha, se eu não pagar esse pedágio agora, quando eu vou, né, exatamente. arriscar?" Porque a gente também precisa fazer isso no momento da vida da gente, que a gente quer realmente uma mudança, né. Dá medo de sair, a questão do financeiro, né, O a gente investimento. sabe, o investimento, enfim, o salário que a gente tem, os Fica aquela voz, né, "E se der benefícios. errado, se não der Exato. certo". De um jeito de um lado um anjinho, do outro É. lado, né, enfim. Mas, eu falo assim que hoje, né, 2 anos olhando para trás, eu não me vejo mais no modelo, né, do CLT, porque a gente tem muita autonomia, diferente numa empresa que você precisa, né, de gestores, de diretores e de sabe-se lá quem para tomar uma decisão, na empresa nós 2. Então é algo assim que a gente consegue dar uma atração para o nosso negócio e a gente toma uma decisão, vai lá, faz e já vê o resultado, positivo ou negativo, né, nem não é nem tudo que dá certo, mas a gente consegue rapidamente corrigir a rota e reformular e construir novamente, então isso é muito prazeroso, porque você sabe, né, que o sucesso do negócio está nas suas Sim, mãos. É, e eu acho que também deu o frio, o medo, a insegurança, mas ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, então a empresa já existia, nós compramos a empresa, ela já estava consolidada, mas a gente enxergou muitas oportunidades que a gente conseguia implantar sim, rapidamente. teve o toque de vocês ali, né. É, Teve o toque e foi muito rápido o retorno que isso deu, e aí isso empodera a gente, porque quando, a gente decide, sair do mundo corporativo para empreender, dá o frio na barriga, Dá. dá as inseguranças, o sabotador ali falando, mas ao mesmo tempo, quando você começa a praticar e nós percebemos que tudo que eu sabia e tinha de conhecimento de uma empresa grande no mundo corporativo, a gente conseguia implantar ali, só que numa coisa nossa. Então a gente fez durante muito tempo gestão de pessoas, de processos, e aí a gente enxergou a oportunidade de fazer só que em algo que era nosso. E aí você vê o resultado rápido, assim, eu acho que isso empoderou a gente de falar: "Estamos no caminho certo". Então foi muito rápido, né, é, é. o resultado que a Mas gente lógico teve. que a gente não pode romantizar o empreendedorismo, tem todos os seus desafios, né, mas isso, eu acho que o conhecimento dribla todos eles, né, porque, como eu disse, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe conectar com boas pessoas. O Então desafio faz parte, né, o friozinho exato, na barriga faz parte. exatamente. E no começo eu falei, "Ah, não é igual um buffet, é infantil, não sei o quê". Como que é? Explica pra galera, para as pessoas saber até mesmo o que vocês têm, o que que é a Table para conhecer como que são as tábuas, porque vocês falaram para mim que tem diversas formas, né, de ser Isso. comprada. Conta um pouquinho para nós. Certo. Então, a nossa empresa, né, a Table for You, ela é uma empresa especializada em grazing food. Né, o grazing food, ele é uma forma, né, de você oferecer a comida onde as pessoas degustam em pequenas porções, no petiscar, então, enfim. Esse conceito a gente aplica tanto em produtos do varejo,
que é oferecer a experiência, né, através das nossas tábuas de frios ou de cestas de café da manhã. Então nós temos hoje um portfólio de produtos no varejo, né, que atende para várias situações, seja, né, o presente, a tábua de frios ou em momentos, né, de presentes corporativos. Mas nós temos também, né, uma expansão da nossa empresa para a área de eventos, né, onde nós atuamos como catering. Porque a nossa empresa, ela, diferente de um buffet, ela trabalha com uma experiência específica. Então nós entramos num evento, para compor um espaço desse evento, né, onde a gente entra com a nossa mesa de entrada. Então nós somos especialistas em mesas de entrada. Então, diferente de um buffet que ele serve o serviço completo, Completo, sim. nós somos uma empresa especializadas numa parte do evento, que pode ser numa parte ou pode ser no evento completo, né. Ou E o só petiscar, né. Exatamente. E hoje nós, temos então, né, na área de eventos, a gente atende vários clientes do corporativo, né, que seja, enfim, vários tipos de perfil de evento, e que são pequenos eventos, inauguração de loja, ramos de construtor, enfim. E a gente tem também os eventos que são intimistas, né, um aniversário, enfim, onde a gente entra com a nossa, ilha gastronômica, que além de oferecer o grazing food, a gente também oferece, né, uma experiência para o cliente, vai muito além de oferecer somente os frios, né, ali a gente traz, harmonização, a gente traz a questão estética. Então hoje quando a gente fala, né, de dispor uma mesa, a gente pensa num conceito muito amplo, né, Sim, hoje a gente trabalha na empresa, além de da ex né, que a gente traz como experiência do cliente sendo a nossa principal premissa, mas por trás disso é tudo muito bem pensado, porque os todos os alimentos eles se conectam, para que realmente o cliente tenha o que a gente gosta de dizer, uma experiência "uau", né, que quando ele come um canapé, ele não está simplesmente comendo um petisco, ele traz uma experiência de sabores que a gente surpreende o cliente com aquela harmonização. Então vai muito além de você oferecer, né, uma mesa de frios, sim. porque tudo é muito bem pensado e muito Casamento, aniversário exato. também vocês fazem? Também. E aí dentro de eventos nós temos a estação, né, a nossa estação gourmet, que ela é um modelo, né, que acaba trazendo uma praticidade muito grande para vários tipos de evento, que é o formato de um carrinho, né, que tem ali a gente, né, oferece, tem todos os tipos de alguns tipos de frios, enfim, e a pessoa monta a tábua na hora, a gente tem alguém da equipe, e aí ali ele faz a Individual. experiência Que completa legal. de montar a tabuinha ali na hora. Então nós temos essas frentes de eventos, né, também temos os coffee breaks, né, numa vertente, mais eu falo que, assim, com uma experiência também bem mais diferente, né, do que os coffee breaks tradicionais. E a gente tem um produto que nós soltamos agora no final do ano passado, né, que é a Table Pirâmide. Nossa, Que foi um super produto, porque aqui na região ainda nós não temos, e aí são 5 camadas, é uma pirâmide, então são 5 camadas de sabores diferentes. Ela é um formato como se tem as alças, então você carrega a pirâmide, né, como é se fosse uma literalmente uma bolsa, pirâmide é uma mesmo. É uma pirâmide. pirâmide. Que legal. E aí você tira o topo da pirâmide e dentro dela tem as 5 camadas. E isso, além da tem o mesmo grazing food, a mesma comidinha que vai na tábua, que vai assim, mas a A experiência é experiência incrível, A né. do forma da cliente, apresentação. né, abrir e a própria pirâmide já ser o evento, E né, isso é geralmente dá pra incrível. quantas pessoas comer? Normalmente a gente fala que ela é uma pequena refeição, mas ela serve tranquilamente de 5 a 7 pessoas, Ah, para serve bem. comer bem. É, para comer bem. Que legal. Ó, vou É, recomendar essa. então assim, todos os nossos produtos hoje, sendo do varejo ou na parte de eventos, tem muito, né, a ver com a experiência que a gente quer proporcionar para o cliente, para que ele não compre apenas uma tábua de frios, né, que seja algo muito maior. E eu que estou na linha de frente ali, com os clientes, negociando esses Sim. eventos, e as pessoas confundem muito essa questão do buffet e a gente explicar que nós não somos um buffet,
E as pessoas às vezes pedem: "Ah, qual é o cardápio que você tem?". Então, linkado a isso da experiência, dos produtos terem ali uma intenção, deles se conectarem, a gente também as mesas que a gente faz de entrada, então a que nós fizemos no evento que vocês nos convidaram, nenhuma mesa vai ser igual à outra, então não é que nós temos um cardápio formatado ou um modelo fixo. Sim, E aí eu acho que isso é a grande sacada da experiência, porque a ela é única, exclusividade, né. ela é única. É, a personalização, né. Então, a gente tem essa preocupação não só da beleza, das comidas, da estética, da apresentação, do sabor, que é importante, mas também eu acho que de mesas únicas. A gente não tem uma mesa igual a outra, se vocês olharem o nosso portfólio, as nossas eventos, a gente não repete, essas mesas. E eu acho que isso acaba criando essa conexão, essa personalização e essa proximidade com cada cliente. Como você falou lá no evento: "Ah, eu tenho pessoas que falam até hoje". E aquela mesa ela não vai se repetir. A gente vai fazer mesas com a mesma intenção, com o mesmo tipo de comida, mas eu acho que o que ela vai entregar de experiência Sim. vai ser único. Que legal, né. E quem teve essa ideia, dessa exclusividade, "Vamos fazer algo diferente", ou a Table já nasceu assim? Acredito que não. Acredito que É. vocês tiveram esses toques. É, Eu acho a essência da Table sempre foi, né, um produto exclusivo, né, eu acho que a Table sempre trouxe a questão, assim, do grazing muito forte, da estética, da experiência muito forte, sempre as meninas, né, a Lígia com a Dani, que são as sócias antigas, trabalharam sempre a questão da Com exclusividade. qualidade, com exclusividade, com a personalização, isso já a é a essência estética. com a estética, isso É, sempre porque eu foi senti desde o primeiro atendimento, é. a exclusividade é Sim, diferente, né. sim, isso já é é a alma da Table. Agora, lógico que nós trouxemos inovações, né, então nós fomos aprimorando, né, e sempre mantendo o legado das meninas também, né, mas as inovações, isso veio com a nossa entrada, né, com a nossa chegada. É, eu Foi acho mais que o toque de vocês. É, a inovação e também outra coisa importante tem um sentido quando a gente fala que é algo para petiscar ou é algo para um evento que só vai ter essa comidinha, tem todo um estudo por trás disso, é, que é o que a gente chama aí da engenharia de cardápio, né, amiga? Estávamos exatamente. discutindo isso ontem. Então a gente tem uma consultoria que presta auxílio para a gente tanto na parte de processos, mas também na parte de análise, a intenção da quantidade de comida, do que vai ser oferecido para esse cliente, tudo é intencional. E nós colocamos o cálculo com um embasamento técnico. Então, sempre que você pedir, vai ser uma experiência única. E muito bem servida, né. Porém, quando nós falamos: "Ai, a pirâmide serve de 5 a 7 pessoas", pela quantidade de comida e o que ela oferece. Isso sempre terá. As tábuas que nós temos no varejo, a quantidade é um cálculo de quantidade de comida por pessoa. O evento, horas de evento versus a quantidade de pessoas, se é uma festa infantil ou se é um evento, um aniversário ou um evento corporativo, a Sim. gente tem um cálculo de quantidade de Hum. por pessoa, então não é um número aleatório que a Exatamente. gente vai chegar e oferecer o que, eu tô afim. Tem todo um estudo por trás disso, e aí isso nós fizemos durante um período na empresa, que a gente até brinca que nós enxergamos muitas oportunidades, mas quando a gente comprou a empresa, a gente foi fazer uma lição de casa que eu brinco que é da porta para dentro. Lá em Minas eu diria que é da porteira para dentro. É, exato. Então, a gente fez um estudo para a gente fazer o trabalho dentro, então a quantidade de queijos, a variedade de charcutarias, se é um suave ou intenso ou um queijo médio, por que que ele está ali. Uma curiosidade muito bacana é a questão da uva, né, que a gente brinca, a uva está ali, ela é apresentável, ela é bonita, a estética, o morango, mas a uva, ela é para limpar o paladar, entre Sério? uma coisa e outra. Então Tudo tem propósito, tem né. tem muita coisa. Eu, de formação sou arquiteta, então, assim, a gente brinca, a estética
tá comigo, mas a Betina de formação, ela é nutricionista, então É. a gente Casou muito, né. faz um estudo que eu acho que é muito bacana e é esse casamento, É, o que tem uma positiva, a outra a gente É. tira proveito disso. Então, assim, essa especialização do negócio, que é o que a Vivi está trazendo, isso veio muito com a gente, né, de buscar embasamento, né, eu acho que a indignação construtiva que a gente teve nesse tempo todo de especializar o negócio, né, para oferecer para o cliente realmente o que é o correto, sim. né, dentro do nosso conceito. E tem algo que antes, né, no formato de antes, as nossas tábuas do varejo, elas eram oferecidas como se fosse um prato principal. E o petiscar, a tábua de frios, ela nunca é um prato principal, ela é uma Uhum, entrada. uhum. Então isso nós hoje, né, há pouco tempo, faz uns 4 meses, né, que nós fizemos todo o redesenho do nosso cardápio justamente para modular as nossas tábuas dentro desse novo conceito, né, do novo conceito que é oferecer como entrada e não como prato principal. Mas você falou que te cortando rapidinho, você falou que tem a tábua de entrada e pode ser, principal também. Como seria isso? Não, a quantificação de comida, que é o que a gente quer dizer, entendeu? Hoje você quando você compra no meu varejo, Aham. né, se você olha lá no meu catálogo do varejo, você vai ter vários tipos de tábua de frios. A nossa indicação é para você comprar a tábua de frios para "X" pessoas para você servir como entrada, Entendi. ou barra prato principal. Sim. Então, o conceito principal é você comprar como entrada. Você querendo utilizá-la como prato principal, você também vai ter indicação, Uhum. né, que hoje a gente fala que aproximadamente, né, 200, 250 gramas por pessoa como entrada e como prato principal ali nas 400, 450 gramas por pessoa. Então isso a gente orienta o cliente da forma correta, Tá. a forma com que ele deve, né, adquirir o produto. E isso vai muito da curadoria que a gente tem no nosso negócio. Quando a gente fala com o cliente, né, e eu acho que uma das coisas até no início, né, que a gente queria muito digitalizar também o WhatsApp, né, e trazer aquela velocidade do robô de atendimento, mas aí depois, né, de um certo tempo, como eu sempre digo lá na empresa, a gente fala e desfala tudo que a gente faz, né. Falei: "Não, calma, o nosso modelo de negócio, ele traz uma questão da personalização, isso vem desde o nosso atendimento. Então hoje, nosso atendimento no WhatsApp, ele é feito por uma pessoa, né, seja a Mari que fica lá no comercial ou a gente mesmo que está ali dando apoio. Por quê? Porque a gente em cada cliente que nos contata, a gente oferece, a gente orienta e a gente tem uma curadoria para que ele saiba a forma correta dele adquirir o produto. Ah, isso faz toda a diferença. Sim, Vamos pra curiosidade que todo mundo sempre tem. então vamos. Vivi, vamos com você primeiro. Quais desafios a Table já teve, assim, que você falou assim: "Nossa", não sei se já teve, você chegou a pensar assim, não em desistir, mas em: "Ah, será que vale a pena?", que a gente sempre pensa: "Nossa, eu tô trabalhando tanto, será que vale a pena?". Teve algum momento assim, pra você? Eu acho que o desafio da gente começar algo novo, desconhecido, eh, a gente com muito conhecimento técnico de uma empresa, mas, não sabíamos montar uma tábua. E aí, como você vai assumir o negócio e a gente não sabe montar uma tábua de frios? Hoje já é Vocês o começaram do contrário. absoluto zero. Sim, do zero. Do zero, mas tem uma equipe por trás, tem a Sim. equipe, de apoio da cozinha, que é as meninas que fazem a montagem com maestria. Mas eu acho que enquanto você é dono, você precisa Precisa saber. saber de tudo que se passa. Então, assim, eu trabalhei a vida inteira com construção civil e fui ter uma empresa que trabalha com comidas, então eu acho que, assim, no início o maior desafio e maior insegurança nossa, porque, falar com cliente é tranquilo, pessoas é tranquilo, administrar o sistema, isso pra gente não era um desafio, mas eu acho que eu tá comprando uma empresa e eu não sabia montar uma tábua, É um dos isso maiores. isso dava um Legal. gelinho na barriga. E você, Bettina? Eu como fico com o financeiro, né, não só o financeiro, mas assim, principal, né, eu falo que o coração da empresa
está nos números, né. Verdade. E aí eu como uma boa mulher que sou, tenho muitos sabotadores, né, então o tempo todo eu falava assim: "Ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô calculando correto?". E aí eu ia, estudava, ia para um lado, ia para o outro, precificação. E tem uma coisa assim que nós 2, a gente dá muito certo, é porque eu sou, né, eu falo que eu sou a arrojada, né, a criativa, eu vou longe e ela me segura muito. Então, Ela é mais pé no chão. então, assim, ela sempre me instigou muito, Uhum. e isso sempre foi muito bom, porque, incansavelmente, eu buscava o conhecimento, porque o financeiro não tem 8 ou 80, você tem que fazer uma análise correta, você tem que fazer uma precificação correta, porque o segredo do negócio tá aí. E aí eu tinha muito medo de não ser capaz o suficiente de, né, de conseguir entregar o que nós 2 esperávamos, né. De dar conta, né. É, Legal. exatamente. Ou de não estar vendo alguma coisa, de estar passando batido, né, enfim. Mas eu falo que depois desses 2 anos, eu acho que esses sabotadores a gente conseguiu deixar de lado, né, amiga? Tem outros agora. Sempre vai tendo, né. Exato. É, E de é. desafio a gente entendeu agora, vamos pensar agora, assim, a maior alegria que você olhou e falou assim: "Nossa, eu fiz a melhor escolha da minha vida". Teve algum momento, assim, de vocês falar assim: "Nossa, eu tive certeza que Ah, foi a melhor escolha"? eu acho que É, eu eu acho que para nós, né, amiga, vários. é, eu acho que a sintonia que eu e a Betina temos e todos os dias, durante 20 anos você trabalhar como CLT e empresa e tendo gestão de equipe, e hoje a leveza com que a gente lida com os problemas e a gente se ajuda, né, eu acho que independente do CNPJ, por trás do CNPJ tem Sim. um CPF e a tranquilidade que eu acho que a gente lida, a É, sintonia é inexplicável. é. Eu acho que nesses 23, 24 anos que eu fiquei no mundo corporativo, eu sempre fui muito ausente, né, na minha casa. E aí eu abri mão de muita coisa, né, na família por conta do trabalho. E aí hoje eu poder vivenciar, né, na empresa que é minha, que me dá tanto prazer e tá ao lado, né, da minha filha, né, do É. meu esposo, isso pra mim nada nesse mundo Paga, né, o paga. tempo, né. É, e o tempo que passou, passou, né, É. agora é a gente olhar pra frente e realmente construir aí o que a gente tá construindo, essa história linda. Ai, que legal. E 2025, qual tipo de resultado, aprendizado que vocês acham que trouxe para 2026? Estão preparada para o ano? Nossa, preparadíssima, né, acho que tem muito projeto novo por aí, mas quando a gente olha em termos de resultado, né, ontem nós estávamos falando sobre isso, e é engraçado, assim, que hoje, né, muitas pessoas olham a empresa e falam assim: "Ah, você aumentou o faturamento da tua empresa?", né, uma da principal pergunta: "Ah, você está vendendo mais?". Sim, E as pessoas acham que você vender mais quer dizer que você está melhor. sim, E não, né, só que não. Então, assim, hoje, a gente olha a empresa andando, né, de forma linear no faturamento, porém com uma entrega de resultado muito maior. Então é onde a gente traz a eficiência do negócio, né, que tudo que nós, identificamos lá atrás de oportunidade, em muito pouco tempo a gente conseguiu ver o resultado em números. Então ontem a gente estava fazendo um comparativo do mês de dezembro, né, sim. dezembro de 24 com dezembro de De 25, 25. porque dezembro é o mês que a gente tem o maior faturamento, né, por conta do Natal, festa, enfim. E aí quando a gente olha o mês de dezembro, nós tivemos o mesmo faturamento, porém nós tivemos, 13% a mais de lucro, né, em 24 nós Olha só. ficamos na linha dos 13%, 13 não, foi mais, e esse ano, dezembro, nós fechamos com 38% de lucro líquido. Então, quando você olha isso em resultado, aí é a forma com que você enxerga que você está no caminho certo da gestão do É, tá negócio, andando, né. né, aí além de Deu outros certo. Eu indicadores, acho né. que, assim, o resultado mensurável e embora ela seja o financeiro e eu era o que ficava ali, o diabinho do lado falando: "Olha, mas isso tá certo? Olha, mas a gente tem que olhar", e eu sempre tive uma preocupação muito grande. Ela é o financeiro, mas ela gosta de voar e eu Geralmente o puxar. financeiro não gosta de voar. É, Eu eu sou do gosto, financeiro, eu não gosto de eu voar. gosto. Eu sou uma voadora, minha filha, que só por Deus. E eu sou o comercial, mas eu acabo, mas Então, e por isso que a gente se completa. é isso. Imagina os 2 Nossa, aí malucados, não é o daria. Exato. oposto. Mas eu acho que, assim, também tem a questão de resultados que a gente enxerga como
valores pra gente na empresa, que é visar qualidade, pessoas. Então a gente implementou uma série de processos que dezembro, que é o exemplo que a Betina deu aí, é um mês que é o mês de maior faturamento, porém a gente conseguiu trabalhar com uma equipe 50% menor ou até mais, né. É, Mais que 50% menor, só que com uma eficiência melhor. Bacana. Óbvio, para isso nós implementamos máquinas, a gente comprou produtos e investiu na parte de ambientação, de desenho da fluxo da empresa, de empresa, né. fluxo. Então tem uma série de questões que eu acho que, vem para dar esse resultado, né. Exato. Não é que a gente foi lá e e foi uma varinha mágica e fácil, mas eu acho que para fechar o ano foi, assim, pra gente, a melhor apresentação que ela podia ter me dado foi o que ela mostrou ontem lá de É, e num clima gostoso, né, nós somos uma empresa por Leve, né? mulheres, né, Sim. somos só mulheres. E eu acho que nós 2 que sofremos muito, né, no mundo corporativo, né, tanto que infelizmente aí tivemos que passar por um burnout, a gente sabe, o que deve e o que não deve ser feito. Então hoje lá na Table a gente, né, eu falo que a gente é uma extensão mesmo da nossa casa, né, em cuidar de cada uma das meninas que estão lá, em realmente, assim, você fazer algo que seja eh, muito além, né, do que uma relação de trabalho. E isso reverbera para o cliente, Nossa, faz porque toda a quando diferença. você tem, né, um clima dentro da empresa que você cuida de quem está ali, as pessoas vão cuidar também do E cliente. parece que igual brincam muito: "Nossa, essa comida tá tão gostosa, fez com amor". E é literalmente E é isso, você vê o literalmente, né. carinho que as meninas montam, né, uma tábua e elas olham: "Ah, aqui não ficou legal, vamos mudar, mas será que o produto está certo do lado?". Então tudo isso, né, Os detalhes, contribui. né. É, e exatamente. você tá falando isso e teve um final de semana que eu fui trabalhar e estava só eu e mais uma, era um dia que não tinha muito volume de vendas e ela me falou exatamente isso. Ela estava montando a tábua e ela falou assim: "Que legal, né, a gente fazer isso e quando eu estou trabalhando aqui, eu penso quem vai comer essa tábua, quem vai estar junto e eu coloco muito carinho aqui". Então e a gente sente. Sente. É, isso é Por isso muito ficou gostoso. maravilhoso. Vamos para a próxima pergunta. Quem é a Betina? O que que a Betina faz no dia a dia dela, fora table? Eu sei que ela é sonhadora aí, que ela é É, cheia de de planos. Conta pra gente um pouquinho, porque as pessoas gostam de ver, gostam e querem ver Sim. vocês, assim, quem são elas? atrás dos Atrás dos bastidores, né. bastidores, É. exato. Então, eu trabalhei a minha vida toda, né, em banco, então eu tenho aí 20 e tantos anos da área financeira, então, enfim. Só que sou formada em contabilidade e nutrição, né, então tenho aí essas 2 formações que me ampararam muito, né, agora nesse novo desafio. Sou mãe, né, tenho uma filha, a Anne, de 17 anos, que está entrando na faculdade agora, então, novo momento na nossa vida. Sou casada com o Ivânio, sou mãe também de 3 pets, né, que são as minhas eu falo que são as minhas crianças, eu chego na tenda e falo assim: "Ah, tem que ir fazer não sei o que com as minhas crianças", São 3 elas cachorras? três lindezas da minha vida. Eu adoro correr, então é um hobby que eu tenho, né, Legal. curto bastante. E sou mentora, né, de negócios, formada, né, em mentoria, então é uma coisa também que no mundo, né, de gestão a gente faz isso de uma forma indireta a vida toda, né, mas agora eu me Claro. especializei na mentoria de negócios, e curto muito sair, jantar, conhecer novos restaurantes, eu falo como um bom mineiro eu gosto de comer mesmo, né. Vocês se conheceram em Minas? Em Minas, nós estudamos no colegial em Alfenas. E aí no colegial, no segundo, né, no primeiro ano, Primeiro né, mas no colegial. segundo eu mudei pra Alfenas, eu moro minha família toda é de Machado, e aí eu mudei pra Alfenas e ela mudou junto comigo, ela que morava na casa da avó dela foi morar junto comigo, né, amiga, mas ficava lá comigo. Literalmente, É, mas eu morava com a minha avó em Alfenas e a conheci no primeiro colegial. Legal. é. E como você tem esse tempo? Como consegue? Porque você falou tanta coisa, como que adequa? Ah, eu falo que assim, quando você faz com amor, quando você faz com prazer, tudo na vida dá certo. Eu falo que eu adoro contar os minutos, porque tudo dá certo. Quando você vivia, né, ela agitada, né, tem um evento, ela fala assim: "Ai, não vai dar tempo", eu falei: "Vai dar tudo certo". Vai. Sempre dá certo no final. E no Então final sempre dá mesmo, né. exatamente. Então acho que assim, você levar a vida com leveza,
né, que hoje a gente consegue fazer isso, né, e fazer com amor, a gente sempre consegue conciliar, né, o trabalho, a saúde, né, que eu acho que isso é super importante, a família, enfim, então muitas coisas nós aprendemos, né, tem coisas que hoje a gente acho que tem uma coisa, acho que é muito legal, né, por tudo que a gente passou, a gente tem muitas coisas definidas e principalmente o que a gente não abre mão na vida, né, então você tendo definido o que você quer e o que você não quer, né, você consegue levar a vida de uma forma muito mais leve, né. Legal. Tem algum sonho a curto prazo? Curto prazo, fazer uma meia maratona. Ela quer fazer mais coisas. É, uma meia maratona, E a longo prazo? exatamente. A longo prazo, eu quero ver a Table voando, né, Vai. expandindo, né, indo para outros ares. A gente tem vários projetos que, né, que não estão dentro do nosso escopo hoje, que também a gente né, acho que assim, tem a criatividade não nos falta. Mas tem muita coisa que a gente pensa ir para a Table no futuro, e acho que a expansão da Table com certeza, né, é algo que para o longo prazo aí a gente já tem muito, né, amiga, contrato Exato. assinado Vai ali dar com a muito gente certo. mesmo, é. E você, Vivi? Quem é a Vivi? Ah, Vivi, aqui ela fica tímida, mas tira a câmera que você vai conhecer outra pessoa. Eu sou arquiteta de formação, estudei aqui em Campinas, adoro. Hoje tive até um déjà vu, porque eu morava aqui, na Ferreira Penteado. Sério? Então eu morei 5 anos aqui em Campinas, uma época muito boa da minha vida, tenho excelentes recordações. Morei 20 anos em São Paulo, trabalhei no mundo corporativo, não como arquitetura, mas trabalhando no ramo ligado à Sim. arquitetura, né. Tenho 2 filhos lindos, a mãe sempre acha, né. Mas são mesmo. O Davi tem 14 anos e a Alice tem 11. Eh, Hoje eu sempre priorizei e eu gosto muito de festa, eu sou uma pessoa festeira, Sério? acho que eu faço festa e estou no lugar certo. Eu amo receber na minha casa, eu adoro, comemorar e festejar, e é um lugar que eu me sinto muito à vontade, é recebendo pessoas em casa. Então se tem uma coisa que eu gosto hoje, me dá prazer, é receber pessoas em casa, Pode fazer o convite. curtir com table. É. Minhas amigas me convidam da seguinte maneira: "Vivi, vamos tomar vinho?" Eu falo: "Vamos, que legal". E aí elas falam: "Então, leva a tábua", eu: "Ah, tá bom". Oh. "E é na sua casa?" Eu: "Ah, tá bom". E eu acho que hoje, assim, eu sou muito grata por onde eu moro, a qualidade de vida que eu tenho. Eu morei 20 anos em São Paulo, num apartamento, mas eu nasci em Minas, meu pai mora em fazenda. E em São Paulo, óbvio, a gente precisa passar por isso Sim. para crescer, evoluir, entender, para estudar, para adquirir conhecimento, mas eu me senti um passarinho na gaiola, morando num apartamento, e eu falava: "Um dia eu quero morar numa casa". Então hoje eu acho que o lugar que eu moro, as pessoas que eu convivo, eu sou grata todos os dias por não pegar trânsito. É Essa uma cidade qualidade tranquila lá, né? e Vinhedo, Louveira tá do lado, eu acho que a qualidade de vida, né. A gente precisa trabalhar, mas eu acho que a gente precisa prezar pelo Pelo quem tá tempo, né, a qualidade. o tempo de qualidade. Então eu posso ir buscar meus filhos na escola, almoçar com eles e voltar para o trabalho. Isso é algo inexplicável. A gente corre, cansa, tem várias atividades no meio, e eu sou uma pessoa totalmente comercial, então eu gosto de pessoas. Eh, Se eu conhecer alguém aqui hoje e começar a conversar, eu já vou saber e já vou contar minha vida inteira. Então, eu gosto muito dessa conexão e de entender sobre as pessoas e falar com pessoas, então eu acho que é um pouco disso. Você tem um sonho a curto prazo? Curto prazo, um sonho. Eu acho que eu na ansiedade da table, eu eu sempre, a Betina demorou um pouco mais para sair da empresa e Uhum. eu já estava, né, há alguns anos tentando empreender. Então eu acho que, assim, é enxergar a empresa como uma empresa que está hoje me proporcionando tudo que eu preciso para ter uma vida tranquila. Legal, E isso eu acho que nos últimos dias a gente está vendo que nós estamos no caminho que está muito próximo. caminho certo, né. É, exato. E para longo prazo, o que que você tem? Sendo Hum, com a Table ou é.
Longo prazo, eu acho que, ver meus filhos formados e virando pessoas Do bem. educadas, do bem na vida. Um pouco do que a gente estava conversando aqui antes, eles acham que esse mundo digital hoje é muito fácil ou vai seguir, então acho que essa ansiedade de que eu tô ali daqui a pouco, o que que vai ser? E com 17, 18 anos você decidir para uma É, vida, a gente é muito o ruim é que com novo. 17 a gente acha que quer algo, mas nem É, sempre você quer é aquilo. difícil. E então eu tento fazer deles pessoas do bem. E a gente brinca que em casa é almoço filosófico, então todo dia tem discussão e tem conversa filosófica no almoço, mas eu ver meus filhos, eh, sendo pessoas do bem, eu acho que é o que eu quero. Legal. Eu posso puxar a orelha dela uma coisa? Pode. No ao vivo, hein. Você esqueceu de uma coisa. Ih, Eu quero. E meu amigo? E o Alfred, não vai falar do Alfred? Uai, tá errado. fala do Alfred. Ah, Tem, ué, esqueci. Alfredo é meu namorado, ela já quer me casar. Tá Eu quero, tô vendo? no propósito. O Alfredo é uma história antiga. Eu já fui casada, que eu tenho os 2 filhos, mas me separei na pandemia. Tenho um namorado que era um casinho da faculdade, Nossa! e hoje nós estamos juntos já há quase 5 anos. Ah, bastante tempo. Tenho um enteado, que é o Calvin, sou uma Mora com boa vocês? drasta. Ele mora com o Alfredo em São Paulo, ele mora em São Paulo, mas metade da semana em Louveira, metade em São Paulo. Sim. E minha amiga puxa isso pra tentar me casar. É, mas é que ele foi um presente na vida da minha amiga, eu sou 5 muito anos, feliz. já tá na hora, hein. Quem tá É. enrolando quem será? Ah, eu não sei quando Já tá, não precisa. É que quando você já casa uma vez, você não quer casar de novo, né. é, eu acho que tem um pouco disso, né, os 2 ali ainda, mas ele fica mais aqui do que lá, eu falei: "Ah, vamos Você dar um jeito nisso tem logo". animal de estimação também? Não tem. Não tem? Eu eu tenho que comprar um sítio, uma chácara, uma fazenda ou lá em Mi porque eu gosto cavalo, animal Ah, você grande, gosta então o de animais cachorrinho bem grandes. mas a minha casa tem vários animais exóticos, então a gente tem o Jack lá, que é um lagarto Tem o que Jack. mora o Ah, então Jack é você um tem. lagarto, um teiu que mora lá debaixo da piscina. Ah, então ela tem. É, tem vários silvestres. É. Legal. E a pirâmide? Eu fiquei curiosa. Quem teve a ideia da pirâmide? Como foi? Como a voadora, como a voadora. E aí eu falei: "Você tá louca? Como que a gente vai fazer?" E é um assim como a estação gourmet, a gente vê a tendência lá fora e a gente molda para o que a gente tem aqui. Então aí a Betina teve a ideia e a princípio eu: Chegou e falou: "Vamos fazer uma pirâmide". "Vamos fazer uma pirâmide que vai ter camadas", e aí a gente estudou, não uma pirâmide, ela queria camadas, então É. nós estudamos aí no formato retangular e ela me entrega e fala: "Se vira, tem que Ela é sustentar arquiteta, ela peso". é arquiteta, eu falei: "Ó, desenha e eu quero isso", eu só falo assim: "Amiga, eu quero isso", eu mando pra ela, né, as coisas que a gente segue muitas empresas do Grazing Food, Sim. na Turquia, árabes, então assim, a Grécia, eles têm Muitas isso muito ideias legais. forte. E aí a pirâmide eu vi lá, né, num desses clientes, mas antes disso a gente estava tentando Eu no nunca outro vi modelo. nada. É. A Esse gente tentava no modelo de caixas e andares, então o primeiro conceito foi andares, e aí depois a gente começou a estudar, a gente brinca que é um filho, mas foram quase 9 meses. Ele é. nasceu em novembro e ele começou a ser, projetado no começo do ano, então foi um filho que nasceu no final do ano, e mas aí depois que ela vem com a ideia maluca, eu falo: faz sentido, então vamos desenvolver, mas tem que estar no custo, tem que ver qual é o custo que vai encaixar", e assim, o feedback que a gente teve no lançamento da pirâmide, da a experiência que a gente tanto fala "uau", de amigos como a gente trabalhou no mundo corporativo e fora daqui, porque hoje a empresa, nós conseguimos atender, por ser um produto perecível, a região, a macro-região aqui, Sim. Jundiaí, Campinas, nesse eixo até Indaiatuba, Sorocaba, mas é nesse eixo aqui que nós estamos. Mas amigos de fora, de, assim, mandar mensagem e falar: "Como que eu faço para trazer aqui para Belo Horizonte? Eu Nossa, que quero". bacana. Então, assim, isso E vocês pensam em franquias?
Modelo de franquia para o nosso negócio hoje, ele não é praticado. Não dá para a gente, colocar uma franquia de pé, porque para a gente ser uma franquia, para a empresa ser uma franquia, a gente precisa garantir várias coisas para quem está comprando a franquia, seja, né, o processo é fácil, mas assim, margem, né, estimativa de resultado. E hoje, né, nós temos, compras, né, os nossos fornecedores, a gente compra direto. E são Então tem locais. várias coisas que interferem para a gente conseguir colocar um modelo de franquia de pé, porque a gente também não vai ser leviano de fazer algo, né, para o cliente comprar e enfim. Então a gente tem um outro projeto que está no forninho, né, que Hum, vai vir para substituir a franquia, porque a franquia inicialmente foi a primeira coisa que Já nós pensamos. pensamos, né, falar: "Ai, vamos franquear a Table". Então, mas aí, né, nesses 2 anos eu falo, né, que tudo a gente vai e volta o é. tempo todo, e aí nesse estudo da franquia nós vimos aí alguns, né, desafios, que não dá para nesse momento não dá pra gente colocar de pé. Mas aí tem esses outros projetinhos aí que tem pra Hum, frente, né, Para os amiga? dá pra dar próximos um pode É. spoiler? para os próximos a gente vai A Nada gente de não pode spoiler? franquear, mas a gente pode ensinar. Ai, era a minha próxima pergunta. É. Fazer essa próxima pergunta, quem sabe até um spoiler. É, Vocês exato. pensam em cursos? Porque, assim, igual vocês falaram, quando vocês começaram, vocês não sabiam nada de tábua, era Sim, 0. Eu sou uma pessoa que eu não entendo nada, eu tento, mas, assim, sim, nada parecido com profissional longe. sim. Vocês pensam em algo pra nos ajudar? Sim. quem sabe. É algo Então é tá sobre nesse isso. caminho, é, Que é. É legal. o ponto, assim, é que hoje, né, a Table está no momento, a empresa, que ainda depende muito de nós 2 na operação. Ainda temos, assim, a gente tem muitas conquistas, mas ainda temos grandes desafios para, né, deixar o negócio do jeito que a gente quer, né. Sim, Hoje, por exemplo, a gente está instalando processos na empresa, isso nos demanda um tempo eu absurdo. imagino. Então você que está nesse meio, né, de filmagem, né, de conteúdos, você sabe o quanto você trabalhar nessa parte de mídia, né, consome o tempo, e é algo que a gente tem que colocar energia. Então para eu dividir a minha energia hoje, né, entre o nosso modelo, que ainda não está 100% Sim. redondo, para um outro negócio, então esse aqui ele tem que ficar no forninho, para daqui um pouco ele entrar em ação. Mas vocês têm um prazo, assim? Não Eu ainda? fa é uma coisa médio, longo prazo, não Ah, para tá. agora, mas médio a longo Não vai prazo. nascer em 9 meses. Não vai. Ah, Não, que não, pena. 12 meses ele Porque, não assim, vai isso vai ajudar produzir. tanta gente, É, tanta gente. é, é, Eu mesma, vai pessoas na minha casa, eu queria, nossa, é. aprender a fazer algo. Com quem eu aprendo? Com a Betina e com a Vivi. Mas de repente a gente pode pensar num outro modelo, né, amiga, de Exato. workshops, né, Legal algo mais também. intimista, É né. legal? É, exato, a gente pode acho que dá sempre para É, trazer um bracinho, né, não dá para é fazer tudo, legal. mas um bracinho a gente Porque, assim, ensinar o básico, né, o que vocês é, sabem de melhor e é. passar pra gente. Mas nós fizemos uma série lá no nosso Instagram, É que isso que eu ia depois você falar. vai lá dar uma Olha, olhadinha, né. Foi uma série sobre harmonização. que E legal. aí nessa série a gente fala sobre a montagem de uma tábua de frios, desde o corte, né, os queijos, então lá já tem um conteúdo que nós fizemos, já nessa pegada mesmo de ensinar, né, que é algo que tá muito forte, né. Eu como mentora, né, eu gosto de ensinar, acho que a gente não tem que segurar, né, informação, enfim. Mas a gente tem essa questão do tempo, e o tempo é precioso, né, que foi uma das perguntas que você fez, né, Sim, como você dá conta de tanta coisa. E como nós 2 somos, eu brinco, né, burnoutadas, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão, minha filha, o olho começa a vir aqueles mosquitinhos, e aí a gente já começa a passar do ponto, é. né. Então a gente tem que ter um cuidado, brincadeiras à parte, mas assim, a gente cuida muito da saúde, porque, principalmente no início do negócio, a gente dedicou muito tempo, a gente chegava em casa, trabalhava até à noite, enfim. E aí a gente não pode passar no limite. Aí ele deixa de ser saudável, né, e aí Infelizmente. acaba então a gente Fica tem que doente, né, dosar. tem que Exato, exato. Assim, sonhos e projetos a gente tem muito, criatividade, graças a Deus, de sobra, né. E aí a gente tem um braço também que está sempre nos nossos bastidores, né, que está aqui do nosso lado, né, que é a Ju, né, que é a que cuida do nosso marketing, ela remodelou a nossa comunicação, legal. e aí toda essa parte de desenvolvimento de produtos, né, ela é a criativa comigo, então eu e ela damos muito trabalho para Nossa, Vivi. Vivi, É, Uhum. então eu fico com o financeiro, mas eu também cuido da parte de desenvolvimento de produtos, e eu e a Ju, que né. legal.
E aí tem novidade também pela frente, daqui um pouco nossos cafés da Vocês manhã voltam pra contar estarão pra gente sempre então. estarão bem reformulados também. Voltam pra contar pra gente. Sim. E Betina e Vivi, vou fazer a pergunta para as 2. Eh, vocês como mulheres, dê uma dica para as mulheres que está nos assistindo, de empreendedorismo, porque tem muita mulher que quer empreender, mas não tem coragem, falta aquela coragem, aquele empurrão. O que que você diria para uma mulher que tem vontade de empreender e falta aquela coragem? É, o primeiro passo para qualquer pessoa que tem, né, que tem vontade de empreender é buscar o conhecimento. E hoje, né, todos nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Né, a partir do momento que você tem internet, que você tem acesso ao Sebrae, ninguém fica sozinho para colocar um negócio de pé. Quando nós, né, nós iniciamos lá o Empório, lá atrás, a primeira coisa que nós fizemos foi bater na porta do Sebrae. Falei, eu quero montar uma empresa, eu quero fazer o meu plano de negócio, eu quero começar do zero, mas a gente quer começar certo. Então é você buscar e é gratuito, né, então Com nós temos disposição. aí muitas ferramentas boas para você iniciar um negócio, é buscar conhecimento, você precisa, né, quando você quer montar um negócio, você primeiro precisa amar o que você quer fazer, você não pode buscar um negócio para ganhar dinheiro. Você tem que buscar algo que esteja totalmente de encontro com a sua essência e com o seu propósito, né, isso eu acho que é principal. Sim. E aí, dado isso, você tem que ter conhecimento, porque tem muita vamos dar um exemplo aqui de mulheres, né. Uhum. Vou pegar um exemplo, eu sei fazer tábua de frios muito bem na minha casa, e vou começar a fazer tábuas de frios para vender. Se eu não tiver conhecimento de como precificar o produto, da quantidade de produto que eu vou colocar, né, da embalagem que eu preciso fazer, da logística que eu vou ter que ter, de tudo o que é importante, do marketing que eu preciso fazer, né, da forma que eu preciso comunicar. Então, se você não tiver todo esse conhecimento, não adianta você ser melhor no que você faz, né, porque numa hora o seu negócio vai crescer. Sim. Ele vai deixar de ser só seu e ele precisa escalar. Para Aí você não dá escalar, conta, né. aí é onde a maioria das empresas morrem no primeiro ano, Sim. porque aí você cresce um pouquinho, na hora que você vai crescer um pouquinho, que você precisa dar um passo maior, você está fazendo em casa. Aí eu vou abrir o meu negócio, vou abrir numa, né, vou lá abrir uma salinha, vou, né, enfim, vou para um outro lugar porque ficou pequeno, aí a pessoa não consegue fazer a gestão do negócio, o negócio morre. Entendeu? Então, assim, você precisa fazer algo que seja bom, que você saiba fazer, que você tem domínio, né, ou que você goste, mas você precisa buscar conhecimento. E claro, Perfeito. ter coragem, né. Eu ia falar exatamente isso. Concordo com o que a Betina diz, a gente se complementa muito e a gente fala sempre junto a mesma coisa, então, concordo com o que ela disse, eu acho que assim, acreditar, então tem o conhecimento, tem a técnica, pra se montar uma empresa, pessoas e processo, eu acho que a gente não pode esquecer jamais, Sim. não pode ir pelo amadorismo, como a Betina explicou aí muito bem, mas eu acho que também acreditar naquele conhecimento que você tem. Então, acredita, não, eu tenho conhecimento e empoderar-se disso. Porque eu acho que como a gente fica com atendimento ao cliente, eu cobro isso da equipe, das meninas que fazem o atendimento. Até a nossa postura muda a posição de você transmitir segurança ou não segurança. Sim, muito. Então eu acho que adquirir o conhecimento, a técnica, mas o empoderamento de mulher. Uma vez que você tem tudo isso e você coloca a postura, coloca o posicionamento e fala: "Eu sei o que eu estou falando", ninguém Ninguém te segura. segura, né. Legal, adorei ter vocês aqui. Ah. Como passa o tempo. Boa, né. Nosso tempo tá quase acabando, eu queria falar com vocês, se vocês querem falar alguma coisa, se faltou alguma coisa pra vocês mostrarem, passa o Instagram pra galera também, para as pessoas conhecer vocês. E quando tiver pronto, aquela surpresinha, vamos marcar de vocês voltarem, que será um Claro, prazer. com certeza, viremos aqui contar em primeira mão, Uhum. né. Bem sim, Mas é isso, é conhecer a Table, conhecer o nosso trabalho, né, eu acho que enquanto empresa o que a gente mais preza é levar uma melhor experiência para o cliente. O nosso Instagram é o @table, Table, underline, Fory, Fory. vai Então aparecer aqui, né, vai aparecer vai aqui aparecer. embaixo. Então é isso, vai ser muito bom conhecer vocês. Eu acho que
conhecer pelos nossos canais, não só pelo Instagram, mas também no WhatsApp. A gente preza muito por esse atendimento humanizado, então no começo a gente queria robotizar, mas se mandarem um oi lá, vai falar comigo ou com a Mari ou a Betina, e eu acho que essa é a parte que eu gosto mais. Ai, legal. E quem quer, por exemplo, eu tive uma visita, assim, de última hora e eu quero uma tábua para daqui 2 horas. Dá certo, não? Sim, com certeza, Ah, estaremos lá para perfeito. atender. É. E o nosso site, né, amiga, não falamos do site, né, No site, é. também é uma forma do cliente poder nos conhecer através do nosso site. No Instagram, clicando, aparece o Lá na site. bio do Instagram tem o link que direciona para o nosso site ou para o nosso canal de atendimento. Então é só no Perfeito. Instagram que vocês vão conhecer, né, o site também, que aí ali o cliente que quer se autosservir, aí como você disse, né, que é uma tábua, "Ai, tô à noite em casa, já sei que eu vou precisar para amanhã logo de manhã ou já preciso dar um presente", à noite tá em casa com a facilidade, vai lá, né, em poucos passos ele Ah, finaliza o seu a compra do seu produto. obrigada, meninas. Obrigada, Foi um Aline. Nós que prazer conhecer agradecemos. mais da Table, mais de vocês, um pouquinho da história de vocês. Nossa, muito incrível a história de vocês se complementam muito. É. É um casamento perfeito, acho que por isso que deu tão certo. É isso, né, Casamento. marida. É, o Alfredo brinca que eu sou a marida dela. É, tá vendo, Alfredo, ó, casamento perfeito, muito nossa, muito legal. É, mas a gente se ama A muito, eu união de falo que vocês, eu acho que tem tudo não, já deu muito certo. Parabéns, viu. exatamente. Obrigada, Obrigada, obrigada Aline, por muito tudo, obrigada. foi ótimo. Gente, esse é mais o Sucesso Cast. Até mais. É isso, obrigada meninas, Ai, adorei conhecer doeu, vocês doeu. mais. Não! Ai, viu, falou